Querido Pai, nós nos alegramos muito por todas as manifestações de graça que Tu tens derramado sobre a igreja Tua na terra. E nós, como parte desta igreja, sendo igreja, temos recebido porções extraordinárias do Teu relacionamento, da Tua vontade, da Tua liberdade, nos esclarecendo os mistérios da Tua palavra, nos ensinando a sermos gente como gente tem de ser, nos revelando Cristo, nos revelando a missão do Pai, nos revelando o poder que temos da ressurreição, operado no Espírito Santo de Deus. E o Senhor tem nos dado grandes expoentes dessa nação, cheios de conhecimento, para derramá-los sobre nossas vidas, entre eles o Teu servo Fábio Ito. Nós o recebemos com honra e pedimos que Teu Espírito Santo use poderosamente para o enriquecimento, o engrandecimento das nossas vidas, edificação de todos nós, para a glória de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na graça e na paz do Senhor. Tem sido um privilégio, uma honra, uma bênção poder caminhar com o pastor Alfredo, pastora Thelma. Tenho aprendido muito mais do que ensinado, tenho sido altamente abençoado pela vida desses irmãos e junto com toda a igreja. E é uma honra para mim poder compartilhar aquilo que Deus mesmo tem trazido aos nossos corações. E nessas nossas conversas aqui aos domingos, uma vez ao mês nós estaremos aqui, eu quero refletir com os irmãos sobre a carta aos Efésios, uma carta que vai mostrar sobre a missão de Deus e como essa missão de Deus resignifica a nossa missão. Efésios é uma carta extraordinária do apóstolo Paulo, que ele vai mostrar como é que Deus nos ama tão profundamente, que Ele não nos deixa ficar como nós éramos, mas Ele vai nos transformando de glória em glória, para que nós sejamos transformadores de toda a sociedade. O que aconteceu nos dias de hoje na nossa nação deve ser constante no povo de Deus, porque nós, como povo de Deus, somos a esperança do mundo. Amém? Você é um sinal da esperança de Deus na terra. E é isso que a gente vai refletir nessas nossas conversas aqui em Efésios. O capítulo 1 de Efésios vai trabalhar sobre a missão de Deus para o bem da humanidade, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O capítulo 2 vai falar sobre a formação de uma nova humanidade em Deus. O capítulo 3 vai falar sobre essa nova humanidade forma uma nova comunidade chamada Igreja do Senhor Jesus. No capítulo 4 vai falar como essa nova comunidade transforma, empoderada pelo Espírito Santo, transforma a sociedade. No capítulo 5 vai continuar dizendo sobre essa nova humanidade, agora na sua transformação na família, nos relacionamentos, no trabalho, nas organizações. E no capítulo 6 vai dizer que essa nova humanidade, essa nova comunidade, com o intuito de formar uma nova sociedade, ela tem o revestimento de Deus, a armadura de Deus para toda a luta que Deus nos colocar adiante. E é sobre isso que a gente vai refletir, e eu quero convidar você, então, para abrir a Escritura Sagrada, em Efésios, capítulo 1, nós vamos refletir sobre a missão de Deus para o bem da humanidade, como é que Deus, Ele entra em missão, porque Ele nos ama, porque Ele tem no seu coração a transformação da nossa vida. Abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, verso de número 1. Palavra do Senhor vai nos dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que Deus nos instrua segundo o seu Espírito. Amém. Efésios, aqui capítulo 1, vai mostrar algo extremamente importante para a nossa espiritualidade e para nosso sentido de vida, para a nossa missão de existência. Porque ele vai falar qual é a missão ao longo da história, qual é a missão de Deus. E quando a gente fala sobre a missão de Deus é amar. Deus é amor. Mas o amor de Deus não é um amor apenas discursivo, aquele amor que a gente diz que ama, mas não faz nada. O amor de Deus, ele é intencional. O amor de Deus é transformado em missão. E esse amor em missão tem 4 aspectos muito importantes que retrata essa intencionalidade de Deus, essa missão de Deus. O primeiro aspecto é o aspecto do tempo. Deus, quando nos ama, Ele nos ama, mas Ele dedica todo o seu tempo à sua missão. O segundo aspecto são dos recursos. Quando Deus nos ama, Ele nos dá todas as coisas em prol desse amor, inclusive o seu Filho, Jesus. O terceiro aspecto é o aspecto dos afetos. Deus nos ama e é por isso que Ele nos abraça, mesmo que nós falhemos com Ele, mas o sentimento de Deus, o amor de Deus por nós não muda. E o quarto aspecto é o aspecto da liberdade, porque Deus nos ama, mas mesmo Ele nos amando, Ele não nos coage, Ele não nos obriga a ficar na sua presença. Ele nos ama e nos dá liberdade para estar ou não na sua presença. E isso, nós precisamos fazer algo importante na nossa existência, trazendo ao nosso coração algumas questões importantes sobre o que é amor, o que é viver em missão. Porque quando a gente diz que ama, e, por exemplo, no casamento, a gente casa com alguém e a gente diz que ama, a gente precisa estar disposto a amar como Deus nos amou. A gente precisa estar disposto a dedicar tempo, a dedicar recursos, a dedicar todo o nosso afeto e dar total liberdade. Porque Deus nos ama. E quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, nós vemos essa intencionalidade de Deus nesses 4 aspectos. E aqui vai falar em termos de trindade. Cada pessoa da trindade, Deus vai revelando qual é o projeto dele para as nossas vidas, como ele nos abençoa, como ele perdoa os nossos pecados, como ele nos capacita, a fim de que nós sejamos também transformadores. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a estrutura desse texto, para você dar uma olhada. No verso de número 3, vai começar dizendo sobre o Pai. Vai dizer assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer o que o Deus Pai nos faz. Ele vai dizer que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E depois vai dizer o propósito do Pai. Ele vai dizer no verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça. A partir do final do verso 6, vai falar sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade.
ele vai dizer, a qual nos deu gratuitamente no amado, o amado Jesus. E vai dizer depois o que o Senhor Jesus faz em nós. Verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E no final do verso de número 12, vai dizer o propósito da ação redentora de Deus a nós. E ele vai dizer assim no final do verso 12, e que sejamos para o louvor da sua glória. A partir do verso 13, vai falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que vai dizer assim, que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é quem nos sela para o serviço de Deus. E no final do verso 14 vai dizer o propósito, que é para o louvor da sua glória. Ou seja, aqui vai dizer quem faz, o que faz e por que faz. Isso aqui é intencionalidade. Quando Deus diz que nos ama, Deus intencionalmente entra em ação, entra em missão para o benefício da humanidade. Deus não é aquele ser distante, que fica do céu, olhando para ver como as coisas se enrolam, ou se desenrolam. Deus, Ele entra em ação, Ele intervém na história, para o bem da humanidade, para o meu benefício, para o seu benefício. Agora, o que Deus faz? A primeira coisa que vai dizer aqui é que o Deus Pai já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é significativo para mim e para você, porque vai nos mostrar que nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos de Deus, porque Deus já nos abençoou. A intencionalidade de Deus, quando Ele diz que nos ama, é nos abençoar. A intencionalidade de Deus é para que as bênçãos dele já destinadas desde a eternidade a nós, se concretizem na nossa realidade, na nossa temporalidade. O problema é que nós somos, e por causa da nossa humanidade, somos tomados de ansiedade, e nós ficamos correndo atrás de Deus, dizendo, Deus, me abençoa, Deus. Deus, cadê a minha bênção? Deus, cadê a minha vitória? Deus, eu estou sofrendo, meu coração está sendo tomado de ansiedade. E isso é normal. É normal porque a ansiedade faz parte da nossa humanidade e somos, por essência, inseguros. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Mas qual o remédio para a ansiedade? Nós entrarmos em oração, com súplica, com ações de graças, para que o Deus da paz tome conta do nosso coração. Então, quando nós temos a consciência de que somos abençoados por Deus, nós temos a expectativa, não de que Deus nos abençoe, mas temos a confiança de que Ele já nos abençoou. Mas nós vivemos uma realidade onde ainda nós não vimos a concretização dessas bênçãos. É mais ou menos quando chega a época de Natal. Na época de Natal, o filho, a criança, chega para o pai e diz assim, pai, eu quero um presente. E o pai, que ama o filho e quer presentear o filho, o pai já comprou o presente já está guardado, mas um mês antes, o filho fala assim, pai, você vai me dar um presente? E o pai fala assim, olha, eu não sei, vamos ver, né? Vamos ver até dia 25 de dezembro, você vai saber. E aí, mas o filho fica um mês perguntando, pai, cadê meu presente? Pai, cadê meu presente? O presente já está comprado, já está guardado, já está destinado, só falta virar a realidade no coração do filho, na presença do filho, porque já é realidade na presença do pai. É a mesma coisa com as bênçãos de Deus a nós. As bênçãos que Deus tem para você já são realidade para Deus. Somos nós que ainda não vimos isso acontecer. Mas para Deus já é realidade. É por isso que ele vai dizer aqui no verso 3, que Deus já nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Mas tudo isso acontece para quê? Para o louvor da sua glória. Mas ainda vai dizer que não só as bênçãos das quais nós precisamos, na nossa realidade, Deus já destinou a nós. Deus também trabalhou na nossa interioridade. E essa tarefa vai ser a tarefa do Senhor Jesus, que vai dizer que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós tínhamos um problema existencial, e o problema da nossa existência é que nós estávamos desconectados de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele se tornou a nossa redenção, Ele derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais. Ele derramou sobre nós, principalmente o seu sangue, perdoando todos os nossos erros, perdoando todos os nossos pecados, perdoando todas as nossas falhas e as nossas faltas. É por isso que quando nós entramos em culto como estamos aqui, nós não entramos em culto porque nós merecemos entrar. Nós entramos em culto porque Cristo, pelos seus méritos, derramou sobre nós o seu sangue e agora Deus nos aceita na sua presença. Deus nos aceita na sua presença porque agora Ele nos fez família, Ele mudou a nossa essência. Antes estávamos afastados de Deus, mas agora Deus está em nós. É por isso que ele vai dizer no verso de número 10, que ele vai dizer assim, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Cristo Jesus, nós somos convergidos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E agora Cristo está em nós. O que isso quer dizer? Que a nossa essência mudou. Que agora nós fomos aproximados em Deus. Da mesma forma como a Trindade é uma comunidade de iguais, uma família. Agora nós fazemos parte da família da Trindade. Porque Deus nos aceita na sua presença. E Ele agora nos chama de família, encabeçada por Cristo Jesus. Agora nós somos família de Deus, porque recebemos o perdão dos pecados. A nossa essência foi transformada, a nossa existência foi resignificada, porque agora em Cristo Jesus nós somos novos. Para que Deus nos faz isso? Para o louvor da sua glória. Mas ainda, o texto vai dizer uma terceira coisa que Deus faz em nós. A Bíblia vai dizer que Deus nos capacita. Ele vai dizer que nós somos selados. Depois de ter todas as bênçãos destinadas a nós, temos o perdão dos pecados, agora Deus nos capacita e nos envia a missão. E aí vai dizer aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E de que forma nós fomos selados com o Espírito Santo? Em Atos capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo é o poder de Deus, que nos capacita a ser testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós somos capacitados por Deus para sermos essas testemunhas, então Deus, mesmo que olhando para a nossa fragilidade, para a nossa humanidade, Deus nos chama não por aquilo que nós somos, mas Deus nos chama por aquilo que Deus é em nós, por aquilo que Cristo pode fazer em nós, por causa da capacitação do Espírito em nós. Para quê? Para o louvor da sua glória. E quando nós temos a consciência de que a Trindade já nos abençoou, mesmo nós não merecendo nenhuma das bênçãos, Deus já nos perdoou, mesmo que nós não merecêssemos o perdão, e Deus já nos capacitou para o serviço, mesmo que nós não tivéssemos nenhuma competência que atraísse o olhar de Deus, então agora nós somos chamados para ser o reflexo dessa imagem de Deus. Somos
chamados para representar Deus na história. E da mesma forma como a missão de Deus, Ele veio à terra para o bem da humanidade, agora a nossa missão é para o bem daqueles que nos cercam. E como é que essa missão se desenvolve? Da mesma forma como Deus agiu em nós. Porque agora que nós já somos abençoados por Deus e temos essa consciência, e consciência tal que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo, que a gente não vive mais por aquilo que se vê, mas por aquilo que não se vê, porque o que se vê é mais real do que o que não se vê. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18, vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós temos consciência disso, de que nós já somos abençoados. E por saber disso, sabe o que a gente pode fazer? Abençoar aqueles que nos cercam. Mas de que forma nós abençoamos? À medida que eles merecem? Não, nós abençoamos, mesmo sem eles merecerem. Porque Deus nos abençoou, mesmo que nós não merecíamos, mas Deus já nos abençoou. Mas a gente pode fazer uma segunda questão importante. A gente pode perdoar, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Então agora, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento, na criação com os filhos, no relacionamento com os pais, nos nossos negócios, nós podemos ter a perspectiva do amor e de perdoar aqueles que nos ofendem. De orar o Pai Nosso, de fato, e dizendo assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, da mesma forma como perdoo os meus devedores. E agir perdoando aqueles que nos cercam, porque nós já temos a consciência de que fomos perdoados, nós já fomos sarados, e agora somos instrumentos para a cura das pessoas que estão à nossa volta. E quando nós temos essa consciência do perdão, então nós passamos a ser um sinal de esperança, não um sinal de vingança. Nós oramos para abençoar e perdoar as pessoas. Não oramos para trazer castigo, para trazer ira para as pessoas. Mas ainda, da mesma forma como o Espírito nos capacitou para o serviço, agora nós destinamos essa capacitação também àqueles que nos cercam. E aí a gente pode servir as pessoas, servir através dos nossos recursos, servir as pessoas através do nosso tempo, servir as pessoas através dos nossos afetos e servir as pessoas dando a elas liberdade, de que recebendo as nossas bênçãos, o nosso perdão e o nosso serviço, elas queiram ficar do nosso lado ou não. Quando a Bíblia aqui diz a cada pessoa da Trindade que o propósito era para o louvor da sua glória, Deus aqui está nos chamando para aquilo que nós estamos fazendo agora: culto, gratidão ao Senhor. E nós estamos aqui em culto e gratidão ao Senhor porque nós temos a consciência de que sem Deus nós não podemos nada. Nós temos a consciência de que nós devemos tudo a Deus. Então nós entramos em gratidão e dizemos: Deus, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor já tem feito na minha vida e por aquilo que o Senhor continuará fazendo. Isso é louvor, isso é adoração ao Senhor. Então nós adoramos a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez a nós. Não adoramos a Deus para ter mais coisas de Deus, porque nós cremos no caráter de Deus, que Ele diz que nos ama e vai continuar nos abençoando. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, é da mesma forma. Nós amamos as pessoas, e agora a pessoa
todos que estão à nossa volta, se torna a nossa missão. A nossa missão em destinar intencionalmente tempo, recursos e afeto. Mas à medida que nós fazemos isso, nós também destinamos e damos intencionalmente liberdade para que as pessoas continuem do nosso lado ou não. Sabe por quê? Porque quando nós damos as coisas para as pessoas, e aí dizemos assim, olha, tá vendo? Eu dei isso para você, agora você é obrigado a retribuir para mim. A pessoa pode até retribuir, mas você não vai saber se vai ser sincero ou não. Mas quando você abençoa, você perdoa, você serve a pessoa, e você diz assim, olha, fiz tudo isso por você, mas você não precisa fazer nada por mim. Você dá liberdade para as pessoas. Então, quando a pessoa vem e continua com você, você tem certeza que a pessoa está integralmente ao seu lado. A pessoa está intencionalmente ao seu lado. A pessoa está voluntariamente do seu lado, porque ela também passou a te amar. Você amou primeiro, mas esse seu amor constrangeu a pessoa de tal forma que ela foi movida a também amar você, voluntariamente, não por coação e não por obrigação. É a mesma coisa que Deus nos faz. Deus nos abençoa, Deus perdoa, Deus nos capacita a servir, mas Ele fala assim, você tem total liberdade para vir e cultuar a mim ou não. Mas nós, constrangidos pelo amor de Deus, nós somos trazidos para formar uma comunidade de fé, para elevar as nossas vozes e a nossa gratidão a Deus, dizendo, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é a razão na minha vida. Deus, é pelo Senhor que eu estou aqui. Voluntariamente. Porque nós amamos a Deus, de fato e de verdade. E esse amor não é só um discurso, é uma realidade. E quando esse amor a Deus se torna realidade, então nós, intencionalmente, amamos a Deus, dedicando o nosso tempo. Amamos a Deus, dedicando os nossos recursos. Amamos a Deus, intencionalmente, dedicando os nossos afetos. E amamos a Deus, dedicando tudo que nós somos a Ele. Quando nós fazemos isso, então nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Estamos prontos a amar o próximo. Só que amar o próximo talvez seja mais difícil do que amar a Deus. Porque a Deus, Ele deu todas as coisas a nós sem nós merecermos. Não é isso? O que você fez para merecer as bênçãos que Deus deu a você? Nada. Nós, ao contrário, merecíamos a ira de Deus, mas Deus resolveu nos amar. Agora, quando nós nos relacionamos com as pessoas, por vezes, as pessoas nos ofendem, por vezes, as pessoas nos magoam, por vezes, as pessoas nos machucam. E como é que nós amamos as pessoas? Da mesma forma como Deus nos amou. Por um milagre que acontece, chamada de fé. Só é possível amar as pessoas que estão à nossa volta se nós tivermos fé. A fé de que do mesmo poder de Deus que me transformou, vai ser capaz também de, à medida que eu ame a pessoa, eu mostre o caráter do amor de Deus, e a pessoa seja transformada também pelo poder de Deus. E aí eu perdoo a pessoa 70 vezes 7, se necessário for, porque eu tenho fé, que somente Deus é capaz de transformar a pessoa. Somente Deus é capaz de mudar a pessoa. Mas a pessoa só vai ser mudada se ela conhecer o amor de Deus. E o canal para a pessoa conhecer o amor de Deus é você. Então você é colocada na frente da pessoa para ser a expressão do amor divino.
Porque a pessoa vai ser transformada não com confronto com você, mas a pessoa vai ser transformada ao encontrar-se com um Cristo em você. E o Cristo que está em você agora não é um Deus que trata com mérito e demérito, mas trata com graça. Porque nós cremos que a esperança do mundo, a esperança para uma família, a esperança para uma sociedade está no poder de Jesus Cristo. É por isso que quando o texto vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, no verso de número 20, que esse poder que transforma e que nos transformou, esse poder, Ele, o Deus Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém? O poder de Deus fez Jesus Cristo ressuscitar. Mas olha o que diz o verso 6 do capítulo 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que opera agora em mim e em você. E é por isso que nós somos capazes, em Cristo Jesus, com o poder que nos ressuscita, de ser um sinal de esperança na sociedade e na nossa família. Porque há um poder que opera em mim e em você. Um poder que vai muito além da nossa capacidade. Um poder de Deus, da eternidade, que se materializa, se concretiza na nossa temporalidade e se torna visível à medida que nós amamos as pessoas. É por isso que nós temos duas opções na vida, à medida que nós envelhecemos. A primeira opção é a opção de nós amargarmos, à medida que nós envelhecemos. Não sei se você já conheceu pessoas que, à medida que foram envelhecendo, foram se tornando cada vez mais amargas, mais ranzinzas, mais de mal com a vida. Não sei se você já conheceu pessoas que tinham todo o pique, todo o ânimo na sua juventude, mas à medida que foram envelhecendo, elas foram se tornando reclusas, porque não queriam mais contato com gente, com medo de serem magoadas novamente, com medo de serem frustradas novamente. E por autopreservação, resolveram não se relacionar com mais ninguém. E como um sistema de autodefesa, essas pessoas armaram sistemas de afronta para repulsar toda pessoa que tente se aproximar delas. Já conheceu gente assim? São pessoas que resolveram na vida, por causa das marcas, por causa das decepções, por causa das frustrações, resolveram não liberar bênção, resolveram não liberar perdão, resolveram não liberar serviço, resolveram se fechar para todo tipo de relacionamento. E com isso, ficaram escravizadas pelo seu passado. O passado se tornou um fantasma no presente e uma impossibilidade de transformação no futuro, porque essas pessoas, amargadas pelo passado, pelas frustrações, então agora não conseguem se relacionar com mais ninguém no presente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas há uma segunda possibilidade ao invés de amargar, a possibilidade de amadurecer, a possibilidade de, mesmo com todas as marcas do passado, com as decepções, a gente fazer a opção por amar, por abrir espaços no nosso coração para relacionamentos, para descobrir
pessoas que nos amem verdadeiramente e que dê a possibilidade de nós amarmos essas pessoas verdadeiramente, abençoando, servindo, perdoando, se o caso for, mas amarmos. E aí você vê gente envelhecendo, e cada vez que envelhece, se torna mais gentil, cada vez que envelhece, se torna mais festiva, cada vez que envelhece, se torna mais generosa, porque envelhece amadurecendo, envelhece tendo cada vez mais a realidade do amor de Deus em si, e manifesta essa realidade no amor ao próximo. Eu não sei quais foram as marcas que as pessoas deixaram na sua vida, deixaram no seu coração. Eu sei, uma coisa eu tenho certeza, que há marcas. Eu sei que pessoas já te magoaram, já te decepcionaram, já te traíram. Mas mesmo que isso tenha acontecido, que tanto eu como você possamos ter a mesma atitude de Jesus, que foi negado por Pedro 3 vezes. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus volta com Pedro, senta com Pedro à praia e chama Pedro para junto com ele pastorear as ovelhas do Senhor. Perdão, renovo, segunda, terceira chance. É por isso que em Cristo Jesus, o poder que ressuscitou Cristo é o poder que agora ressuscita a mim e a você, para que nós sejamos portadores desse poder, para ressuscitar as pessoas que nos cercam. Se há pessoas na sua família que você não suporta, só há uma esperança para eles: Jesus. Se há na sociedade pessoas intragáveis, pessoas maléficas, só há uma esperança para essas pessoas: Jesus Cristo. É só o poder de Deus que pode mudar essas pessoas. Não é o nosso poder, não é o nosso confronto, é o amor de Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você, nesse instante, a fechar os seus olhos, e que você coloque agora, diante do Senhor, todas as pessoas que precisam ser ressuscitadas pelo poder de Jesus Cristo. Coloque na sua mente, diante de Deus, as pessoas na sua família, entre os seus amigos, que precisam ter uma transformação em Jesus Cristo. E nós vamos orar, invocando o poder de Deus para essa transformação. Mas nós vamos orar também para que você seja o canal dessa transformação. Que você ame as pessoas e você seja o canal para amar essas pessoas, abençoando, perdoando e servindo, mesmo que elas não mereçam. Sabe por quê? Porque Brennan Manning vai ter uma frase que eu gosto muito, que ele vai dizer assim: Deus nos ama como somos, não como deveríamos ser, já que ninguém é como devia ser. Deus te ama como você é, não como você devia ser, já que você não é como devia ser. As pessoas à sua volta também são como não deviam ser, mas pelo amor que há em Cristo Jesus, Deus é poderoso para transformá-las. Vamos orar, invocando esse poder que ressuscitou o Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama profundamente, ao ponto de o Senhor entrar em ação, em missão, por amor a nós.
O Senhor entra em missão para nos abençoar. O Senhor entra em missão para nos perdoar. O Senhor entra em missão para nos capacitar ao serviço. Agora, ó Deus, que nós somos amados do Senhor, nós somos reconciliados com Cristo. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos coloque também em missão, porque nós amamos a Ti sobre todas as coisas, mas nós queremos amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos amar as pessoas que estão à nossa volta, com a intencionalidade que o Senhor nos amou, e assim, ó Deus, possamos abençoar as pessoas, possamos servir as pessoas, possamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas tenham nos ofendido, mas Deus, derrame sobre nós o Teu poder, para que assim, ó Deus, pelo milagre da fé, as pessoas possam ser transformadas na sua integralidade, ser transformadas na sua espiritualidade, e assim, ó Deus, caírem de joelhos diante do Senhor, e se levantarem novos homens e mulheres, para a glória do Teu nome. Ó Deus, age, Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que os teus filhos colocaram, ó Pai, diante do Teu altar. Que o Teu Espírito Santo, desde já, esteja trabalhando na vida dessas pessoas. E assim, ó Pai, que o Senhor coloque cada um de nós em ação, em missão, para quando abrirmos os lábios, ó Deus, falando do Teu Evangelho, ou estendermos a mão, demonstrando o Evangelho em nós, essas pessoas sejam comovidas pelo amor do Senhor que está em nós, e elas também passem a amar a Ti, como nós Te amamos, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama da Tua bênção e da Tua paz sobre o Teu povo, e faça-nos, ó Deus, em missão, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.